Hello guys, welcome to another video. Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre leitura de histórias, né? Como que a gente vai usar as histórias, né? A leitura a nosso favor no inglês, em que momento que a gente vai usar isso daí e como que em algumas situações, em algumas ocasiões, ela é até melhor do que você tá vendo filmes e séries e tal, que é o que eu já indico bastante, que muita gente costuma indicar também. Beleza? Roda a vinheta. Não tem vinheta. E aí, o que você acha de... O que tu acha disso? Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, vou ver filme sério e o negócio eu tenho que falar. Você não tem que falar, pô? Então tem que ver falando. Vou ficar lendo historinha, vou aprender inglês, né? O pessoal pensa assim, né? Não? Exatamente. E aí, uma pergunta pra você. Se a gente for pegar a historinha que a gente já conhece, tipo, Os Três Porquinhos, João e Maria, tipo assim, histórias que todo mundo já são clássicos já, Cinderela... Mas aí você pegar em inglês, é uma boa? É uma boa, pô. É uma boa. Só que aí você vai estar usando a leitura do inglês. Né? A leitura do inglês, exatamente. Usando escrito em inglês, né? Show. Primeiramente, deixa eu comentar aqui. Em que momento que é melhor de você fazer isso? Como eu sou muito mais direto ao ponto, eu não consigo explicar tanto o conceito. Já vou tipo assim, quando que você vai usar, de que forma que você vai fazer para melhorar o seu aprendizado. Que momento você vai fazer isso? Você vai fazer isso logo de cara? Não faça isso logo de cara. Tipo assim, se você não consegue ler tranquilamente, tipo assim, você lê uma página de um livro, de alguma coisa assim, se aquilo ali ainda é muito, muito difícil para você, você sente que você está sempre parando toda hora, então ainda não é o momento de você estar fazendo isso. Lucão, como que eu vou chegar nesse momento de fazer isso? Aí o que eu indico? A gente vai ver filmes, vai ver séries e tal, não sei o que, com a legenda em inglês. E é aquilo, né? Tipo, se você está vendo um filme, se você está vendo uma série com a legenda em inglês, você já começa a acostumar na sua cabeça a leitura em inglês, entendeu? E aí, depois, você pode ir para estudar, ler filmes, ler filmes, ó. Se você ler livros e tal, ler histórias assim, com inglês, beleza? Por que isso é bacana de fazer? Muita pessoa fica assim, mas eu quero falar, por que eu quero fazer isso, né? Cara, qual é o sentido disso? Tem muitos benefícios, tá bom? Uma das coisas é o seguinte, quando você está lendo, né, você meio que força o seu cérebro a você criar uma imagem mental, entendeu? Então, com certeza, você já ouviu a expressão que a pessoa fala assim, lançou tal filme e tal, não sei o que, mas aí a pessoa sempre tem aquele amigo chato, né, que gosta de ler e tal, não sei o que lê os livros, que lê o livro daquilo ali, aí ele fala assim, mas o livro foi 10 vezes melhor do que o filme. Ou o livro foi 10 vezes... O livro é bem melhor do que a série. No livro já está muito mais avançado na história da série do que na série, né? E tal, entendeu? Todo mundo já passou por isso, né? É verdade. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Acho que é a parada do mental mesmo, né? Eu acho que quando a pessoa imagina, eu acho que ela vai mais longe, né? Exatamente. Uma, né? Que os livros eles dão mais detalhes, certo? E a outra que é você que está criando aquilo ali. Você que está criando a imagem. É tipo assim, você que é o diretor do filme, entendeu? Porque você está criando uma imagem e você está dentro da história. Aí, como que isso é bom no inglês, né? Isso é bom porque força você a se focar mais na história e mais na mensagem, entendeu? Você tendo essa exposição do inglês, mas você focando, o que eu sempre costumo falar para vocês? Foca na mensagem, foca no que está sendo, não exatamente no que está sendo dito, nem palavra por palavra, mas na mensagem que está querendo se transpassar, entendeu? Então, quando você está lendo um livro e tal, você tem que focar um pouco mais na história e você criando essa imagem mental, né, trabalhando, né, criando esses neurônios, né, para você conseguir criar essa imagem mental e conseguindo fazer isso com uma certa facilidade, você já se conecta mais com a história e você se conecta mais com o idioma de uma forma indireta, entendeu? Que é isso que eu costumo sempre falar pra você. Você não vai focar em cada palavra tintim por tintim. Você vai focar na história, você vai focar na mensagem, sacou? Então, por esse lado aqui, ele é muito, muito bom, entendeu? E aí é aquela coisa, né? Tipo assim, aí você tem um foco mental que ela é, por exemplo, e um foco visual, entendeu? Se você pensar assim, você está criando uma imagem, você está criando uma história e tal, não sei o quê, você está fazendo mais ligações no seu cérebro, certo? É ou não é? Exatamente. E aí, porque aí, o que está acontecendo? Você que está criando a historinha, você que está criando a imagem, né, na sua cabeça, entendeu? E pelo fato de você estar fazendo isso, e a primeira exposição que você está vendo no livro é em inglês,
consequentemente, você está usando mais neurônios, certo? Você está usando uma parte maior do seu cérebro, se comparado se você estiver vendo um filme ou uma série. Porque aí já está tudo mastigado, você está só sentado, você está só vendo aquilo ali. E aí facilmente, o que acontece quando você está vendo um filme ou uma série? Você senta lá, pega a pipoca, pega o sorvete e tal, você está vendo, e você está pensando numa conta lá que você tem que pagar, você está pensando numa coisa lá, nada a ver e tal, não sei o quê. Isso acontece dentro do livro? Acontece também, né? Às vezes a pessoa não tem muito costume de leitura, né? E ela fica assim, ela lê uma página e ela não entende nada, né? Só que aí é mais fácil de você perceber quando você está lendo o livro. Quando você está lendo o livro, você vê, tipo assim, caraca, esse parágrafo aqui não foi. O que você automaticamente faz? Você volta, entendeu? Você volta e lê de novo, entendeu? Porque isso acontece até quando você está lendo em português mesmo, né? Tipo, é normal, né? E aí você começa a trabalhar o seu cérebro, a ter mais foco naquilo ali, a criar mais essa história mental e tal, tudo mais, entendeu? E aí você vai estar usando mais neurônios na sua cabeça e aí você vai estar expandindo mais o seu acesso do inglês, né? O seu uso do inglês na sua cabeça vai ficar mais fácil para você, entendeu? Então é muito, muito bom. Cara, quando que eu vou fazer isso, né? Tipo, se você ainda, né? Por exemplo, se você ainda não sabe as pronúncias das palavras, se você ainda tem um vocabulário muito limitado, eu não recomendo fazer isso logo de cara, entendeu? Eu acho que você pode procurar a fazer isso, mas tipo assim, se toda hora você tá tendo que parar pra você entender, caraca, como é que é a pronúncia disso aqui? Caraca, como é que é isso daí? E são as palavras que sempre aparecem, aí não é muito legal, entendeu? Porque aí vai começar a ser menos proveitoso do que ser proveitoso de fato, entendeu? Imagina, você tá lendo o livro lá, aí você não sabe como é que é a pronúncia de tal coisa, você fica assim, ih, caraca, como é que é isso e tal. Aí você sabe, você sabe ler, mas você não sabe falar, entendeu? Aí dá ruim, entendeu? E aí o que acontece, gente? Quando a gente está lendo um livro assim, eu já vou eu vou falar pra você qual é que é o melhor tipo de livro para você ler. Porque tem isso também, entendeu? Mas aí você vai dizer o seguinte, Lucão, mas eu vou tô lendo lá o livro, mas com certeza vai aparecer palavras que eu não sei direito. Eu não sei o que vai acontecer. Só que aí, lembra que eu falei? Tipo, se isso acontecer com a maioria das palavras é ruim. Só que isso, com certeza, ela vai acontecer. Só que se isso acontecer com poucas palavras, isso não vai atrapalhar o seu processo da leitura do livro e da história, entendeu? Que aí, o que vai acontecer? O que eu sugiro você fazer, né? Você coloca lá a palavra que você quer, que você viu, que você nunca tinha visto antes. Coloca lá no Google e você vai escutar a palavra. E aí você já vai saber a pronúncia da palavra também. Porque é uma palavra só, não é uma frase inteira, não são 20, 30 palavras em uma página. É uma, duas, três, entendeu? Palavras ali, e aí você vai avançando. E aquelas palavras vão sempre aparecendo mesmo, e aí você botou para tocar umas 2, 3 vezes a pronúncia, e você já matou aquilo ali, entendeu? E agora, eu vou te dizer o seguinte, que tipo de livro que é o melhor para você estar fazendo essa leitura? Aí a pessoa pode pegar o seguinte, vou pegar um livro sobre, eu gosto de economia, certo? Vou pegar um livro de economia para eu ler em inglês, que vai ser lindo, que já estou trabalhando na minha área e tal, darará. Cara, você está aprendendo inglês ainda. Não faça isso. Calma. Take it easy. Um passo de cada vez. Você vai chegar lá, mas ainda não está tão acostumado com a leitura ainda. Para a gente começar a criar esse costume com a leitura e tal, eu sugiro, né, e eu recomendo, e é melhor mesmo, já foi comprovado já por algumas pesquisas científicas, que é você estar lendo livros de histórias, livros de narrativa, livros de ficção, certo? Livros infanto-juvenis e tal, nesse tipo de livro. Um livro que tem uma narrativa, um livro de ficção, um romance, para você estar lá lendo e você ser tipo uma novelinha, né, para você, entendeu? Você tá lá lendo e tal, aí você uma parte, aí você para de ler, aí ele tá numa parte lá do livro e tal, que tá subindo o castelo e tal, não sei o que, das contas e tal. Beleza? Que aí o que vai acontecer? Esse tipo de livro é um tipo de livro que ajuda você a criar mais essa imagem mental, entendeu? Essa narrativa, entendeu? Aí você vai usar essa narrativa do livro ao seu favor, entendeu? Sem depender tanto da coisa visual e usando mais o mental, que é mais proveitoso, como eu já tinha explicado aí anteriormente. Entendeu? Beleza? Então, beleza. Então a gente já sabe o tipo de livro que a gente vai ler, a gente já sabe quando que a gente vai ler, né? Em que momento do nosso aprendizado do inglês que a gente vai colocar isso aqui em prática. Mas aí, o que isso muda na sua rotina? O que isso muda na minha rotina? O que isso vai mudar na sua rotina do inglês, por exemplo? Primeiramente, você tem que saber em que nível que você está, entendeu? Aí, se você quer saber mais ou menos em que nível você está para saber, para saber o que você tem que fazer e tal, não sei o que, faça a mentoria aí comigo, que aí a gente vai estar te ajudando nesse passo a passo, entendeu? Justamente isso que eu vou estar fazendo. Você vai entender o nível que você está. Se você está num nível que você consegue pegar um livro de ficção, de infanto-juvenil, e você consegue, um romance, né? E você consegue entender a maioria da coisa que está escrito,
certo? E você só tem 2, 3, 4, talvez 5, 6 palavras aí numa página que você não entendeu tão bem, entendeu? Então beleza, então você já consegue fazer isso. Mas, se você ainda está num nível de leitura muito fraco ainda, você não tenha tanto conhecimento do vocabulário e tal e tudo mais, você tem que, aí você tenta ler uma página, você fica parando toda hora, aí não é tão proveitoso. Aí eu sugiro que você fique no filme, nas séries e tal, para expandir um pouco mais o seu vocabulário, entendeu? Que aí quando a gente for transferir pro livro ser mais fluido, entendeu? Porque não adianta nada, né? Você vai estar lendo o livro e você fica parando no livro toda hora. Imagina você tá lendo o livro lá, você tem que ficar parando para pesquisar a palavra toda hora. Aí fica chato, né? Aí já não fica tão proveitoso, né não? É exatamente esse que é o problema, né? Imagina você toda hora você ficar lendo um livro e de repente, bum, para aquele negócio, dá aquele... Você olha ali, não vê nada, não entende nada, pô. Imagina como se estivesse vendo filme, tu tá lá vendo filme, aí daqui a pouco, pum, pausa, tá ligado? Que é isso que tá acontecendo na sua cabeça, né? Você tá montando a historinha a seu favor e tal, você tá montando uma imagem mental, entendeu? Aí imagina, você tá lá lendo lá e parou, deu um pause ali, aí você vai pesquisar aquilo aqui e depois volta, aí já perde totalmente o timing da parada, entendeu? Então, é isso. O quê? A linha é uma linha tênue, né? Por isso que você precisa da mentoria. Eu não quero me arrepender isso, mas isso aí é importante. Exatamente. Tipo assim, exatamente. É uma linha muito tênue que você... Aonde eu vou pegar, aonde que eu não vou pegar. E aí você... E aí o principal é entender... O principal, a mentoria também vai te ajudar nisso daí, mas o principal é você começar a se perguntar isso também, entendeu? Tipo, começar a usar essas técnicas, né? Tipo, cara, em que momento que eu vou fazer isso, em que momento que eu vou fazer outra coisa, entendeu? Eu tô dando várias dicas aí no canal, você vai vendo e tal. Mas isso aí tem que ser uma coisa pessoal também, entendeu? Porque o principal, né, que a gente vai trabalhar na mentoria, a gente vai ver melhor, a gente vai vou matar logo de cara essas suposições, tipo assim, tô tendo um pouquinho de dificuldade nisso, então a gente vai fazer outra coisa, assim, assado, para que se encaixe no seu nível, para que você esteja expandindo, né? Mas vendo os vídeos aqui, você já consegue ter uma noção do que você precisa mais ou menos, e você saber o passo que você tem que dar à frente, o passo que você tem que dar para trás, e ir ajustando isso daí, entendeu? Isso é uma parada até do próprio idioma mesmo, né? Porque, por exemplo, se você pega um idioma, nosso idioma, o português, certo, e você começa a ler uma coisa que você não tem noção nenhuma, por exemplo, política, biodiversidade... É isso que eu falei. Eu gosto de economia. Pô, o cara vai ler um livro de economia. Não, pô, lê um livro de ficção, lê um livro de romance primeiro, depois você vai expandindo isso daí. Exatamente. Porque depois que você começar... eu tô lendo... Porque o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer contigo, né? No seu aprendizado em inglês? Você vai começar a ler... Por exemplo, o que acontece comigo? Se eu ver um filme em inglês, se eu ler um livro em inglês, não vai acontecer nada pra mim. Eu não vou aprender mais inglês por eu estar vendo filme, por eu estar vendo uma série, por eu estar lendo um livro. Porque eu já sei a maioria de tudo ali que está acontecendo, entendeu? Eu vou só... Às vezes eu vejo um filme, vejo série, eu continuo vendo coisa porque já faz parte já do meu dia a dia, já faz parte da minha vida, entendeu? Lembrei aqui de um exemplo muito legal. Fala aí. É a questão do advoquês. Por exemplo, se você pegar em português, você pegar um processo de direito, você vai ler e você não vai entender nada. Exato. Tem que ser coisa que esteja no seu nível de compreensão, alguma coisa que eu sempre falo. Entendeu? Então, tipo assim, o que vai acontecer, que eu tava comentando antes, né? Essas coisas pra mim já não faz tanta diferença, entendeu? Mas um dia você vai chegar lá. Tipo assim, quando você chegar nesse nível, tô lendo um livro de romance, uma ficção, e já não tá fazendo tanta diferença, porque eu já consigo ler tudo e tal, e rápido, aí a gente já consegue ir pra trabalhar para os outros livros, né? Outros livros mais didáticos, um livro mais que tenha mais a ver com a sua área e tal, um livro de administração, porque aí o que acontece, né? Você já não consegue criar uma imagem mental, né? Porque é tudo conceito, é tudo conceitual, entendeu? Um livro de autoajuda, por exemplo, veja que tem muitos que são muito vendidos e tal, ele não fica contando histórias ali. Ele é uma coisa conceitual, entendeu? Então, mas primeiro, se você conseguir entender e captar essa parte da leitura da história, né? Porque a história ajuda esse processo também, entendeu? Não quero entrar tanto em detalhes, né? Mas tem alguns artigos científicos aí que eu vi sobre, que eu vi alguns resumos e tal, que falam justamente isso, como que a história prende você e tudo mais. Quando você vê isso daí para o seu inglês, você já vai ter compreensão melhor do idioma e aí depois você consegue ir para essas outras coisas. Beleza? Então, no mais é isso, galera. Se você curtiu, se inscreve no canal, se você não está inscrito. Curte aí, comenta, compartilha com alguém que precisa ver esse vídeo, também, tá bom? Já vai ajudando um ou outro seus amigos aí para estar aprendendo inglês junto, tá bom? E é isso aí. Tamo junto. Até a próxima.